dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui começando o segundo episódio do podcast Dá Tempo, especial COP30. Meu nome é Pedro Rivas, quero fazer aqui minha autodescrição. Sou um homem branco, de cabelos pretos, de óculos de grau e um casaco aqui azul, que está frio aqui em Nova Friburgo. E nós estamos aqui com Jana Borg, que também está aqui com a gente nessa cobertura, co-host aqui do podcast Dá Tempo Especial COP30. Tudo bem, Jana? Tudo ótimo, Pedro. Vou aproveitar também para fazer minha autodescrição, né? Sou uma mulher parda, de cabelos na altura do ombro, estou usando brincos de sementes de açaí e uma blusinha da cor bege, com um tecido parecendo uma renda. Maravilha. E nós estamos aqui hoje tendo a alegria de receber Amanda Santana, da Tucum. Tudo bem, Amanda? Oi, gente, tudo bem? Prazer. Obrigada pelo convite, Pedro. Oi, Jana. Bom, eu sou a Amanda, uma mulher parda, tenho cabelos ondulados na altura do ombro, estou usando um batom vermelho, tenho um colar coral azul indígena, uma camisa escrito Abiyala. E estou aqui atrás com uns quadros também com grafismos indígenas e uma espada de São Jorge escrito Saravá. Muito bom. Eu quero aproveitar também, já que vocês trouxeram tanta cultura aí, eu quero falar aqui de um. Lá atrás eu tenho uma xilogravura aqui do meu amigo Rafael Borges, que foi discípulo aí do J. Borges também. Então nele tem uma frase, inclusive, muito interessante, que fala assim: felicidade é ter uma bicicleta e não querer duas. Essa, essa frase é de um amigo nosso, Francisco Herculano, e eu já fui, inclusive, identificado por conhecidos de conhecidos por conta dessa xilogravura aí. E então, portanto, assim, uma alegria que estar mais uma vez aqui reunido com Jana e recebendo aqui você, Amanda, muito grata por aceitar esse convite, esse episódio 2 que nós intitulamos de Amazônia em Foco, né? Comunidades, florestas e negócios, né? Então eu vou pedir a Jana para fazer as honras aí de apresentar você aí um pouquinho. Lógico, vamos lá apresentar a Amanda, né? Nossa convidada mais que especial. A Amanda é indigenista, empreendedora socioambiental e uma estrategista cultural. Ela é cofundadora e diretora executiva da Tucum Brasil, que é um negócio de impacto certificado como empresa B, que promove a visibilidade, comércio justo e autonomia de artistas e artesãos indígenas em todo o Brasil. Ela atua há mais de 14 anos diretamente com comunidades indígenas na Amazônia, com foco especial na valorização das mulheres por meio de práticas sustentáveis de negócio baseadas nos saberes tradicionais. É vencedora 2 vezes do Prêmio Empreender com Impacto do Mercado Livre, né, Brasil e América Latina, e reconhecida por sua liderança na construção de pontes entre as economias ancestrais e os mercados contemporâneos. Seu trabalho contribui para a conservação das florestas, justiça econômica e descolonização de narrativas por meio da cultura e do comércio. Nossa, vamos respirar fundo, né, Pedro? Seja muito bem-vinda, Amanda. Que orgulho. Que beleza. Eu sempre costumo falar, né? Quando eu vejo pessoas dessa potência e com essa missão, eu falo, nossa, eu honro a tua existência. Então, seja muito bem-vinda e que bom que a gente se conectou. O prazer é todo meu. Obrigada, viu, gente? Maravilha, Amanda. E vocês estavam falando aqui mais cedo, né? Antes da gente começar propriamente dito, a Amanda colocou, né? Ela falou uma frase assim que eu achei muito interessante, né? Ela falou assim que tem pessoas que, assim, que talvez seja a maioria, né? Se preocupa mais com aquele evento que vai acontecer ali durante 2 semanas do que com todo o legado, né? Com a história, né? Para chegar até aqui e o que fica depois, né? Então, acho muito legal que a gente esteja falando aqui sobre negócios na Amazônia e também mais cedo, ontem, conversando com a Amanda, ela estava falando sobre essa necessidade também de aquele que investe, né, do investidor, respeitar um outro tempo, né, um outro tempo desses negócios da floresta, né, e a gente anda com tanta pressa, né, o mundo tem tanta pressa, o capital tem tanta pressa, as redes sociais têm tanta pressa, e
muito bom a gente poder conversar sobre esses assuntos que são perenes, né? Esses assuntos que a gente trata aqui são assuntos que vão ficar, são assuntos que vão continuar e que vão continuar sendo relevantes. Não é um assunto datado de um evento que vai acontecer e acabar. Então, para a gente começar aqui a nossa conversa, né, sobre esse assunto em relação ao investimento, aos negócios da floresta, então eu queria te perguntar, assim, queria te pedir para você falar um pouco sobre a Tucum, né? Como é que a Tucum funciona? Qual é a lógica de operação dela? O que você quiser trazer aí para nós aí sobre essa empresa, sobre negócios B, enfim. Bom, a Tucum é um negócio que já existe há 12 anos, né? Surgiu do encontro meu com as mulheres indígenas, totalmente ao acaso, né? Não podemos chamar de acaso, né? Mas, enfim, eu trabalhava com moda e cinema na época, com produção de moda, com maquiagem, cabelo, sempre tive muito ligada às artes, à beleza, à estética das coisas. E no encontro com as mulheres Kayapó, e isso há 15 anos atrás, eu descobri o quão ignorante eu era, né, em relação aos povos indígenas. E eu descobri que isso era uma coisa que era de propósito da nossa própria colonização, né, que a gente continuava colonizado, ainda continuamos ainda vivendo uma matriz de pensamento sobre uma matriz de pensamento colonizadora. Eu fiquei muito chocada com a beleza dessas mulheres, com a produção artística dessas mulheres, com a forma como elas se vestiam, com o corte de cabelo, as pinturas corporais. E aquilo tudo eu falei assim, gente, como a gente é ignorante, como que o nosso país, dessa imensidão toda, a gente não tem noção que a gente convive, tenho a honra e o privilégio de conviver com mais de 300 povos no mesmo território que a gente, povos que já estavam aqui antes da chegada, né, dos colonizadores. Como que esses povos produzem tanta beleza, tanta arte, através de conhecimentos tradicionais de tempos imemoriais, e através desses conhecimentos eles mantêm a floresta em pé. E como a gente não sabe disso, como a gente não se conecta com isso? E toda a minha conexão com os povos indígenas se deu a partir da estética, primeiramente, a partir da beleza. E comecei a pesquisar e a olhar, será que tem lugares aqui no Rio, em São Paulo, que vendem esses artesanatos? Aí descobri até que tinha alguns lugares, mas que, apesar de venderem, às vezes até dizer, não, isso aqui vem do Xingu, isso é do povo tal, não entregavam o valor que cada produto carregava, não contavam as histórias por trás daquele produto. E aí me veio a ideia de criar a Tucum, muito porque eu fui estreitando laços também com essas mulheres e percebendo que elas tinham muito essa necessidade de vender seus produtos. E aí as pessoas, né, até hoje, já são 12 anos de Tucum, as pessoas ainda perguntam, mas os indígenas estão de dinheiro para quê, né? Enfim, todo mundo que está em contato com a sociedade ocidental precisa de dinheiro para pegar um barco, para sair do seu território, para ir na cidade, para comprar um chinelo, para comprar tecido para fazer uma roupa, ou para comprar uma roupa, para comprar um caderno, uma caneta para a escola. Então, o artesanato ele gera essa renda familiar para dentro da casa da mulher e elas sempre correndo atrás sem ter um espaço, um lugar, uma renda, uma constância de renda, né? Então a Tucum ela surge para dar conta desse problema aí que eu fui encontrando e cada vez mais fui me aprofundando nessas relações. E, e aí em 2013 eu abri essa loja, uma lojinha pequenininha numa garagem no centro, no bairro de Santa Teresa, aqui no Rio de Janeiro. É, mas, ao mesmo tempo, à medida que eu abri a Tucum, eu já estava trabalhando dentro dos territórios, no desenvolvimento dessas cadeias produtivas, que eu entendia também que para essas mulheres acessarem a cadeia, acessarem o mercado, elas precisavam adaptar, de certa forma, os produtos, né, em termos de acabamento, ou às vezes até a cor que as pessoas gostam mais, o tamanho, né? E aí também internamente, né?
entre elas se organizarem socialmente, porque acho que não só a artesã indígena, mas qualquer artista, né? Os artistas eles têm uma dificuldade de vender o seu produto, né? Eu acho que o artista faz e aí para vender é um outro passo. Você tem que ter um outro talento para vender. Você tem que ter outros tipos de conhecimento para acessar o mercado. Então a gente foi criando aí uma metodologia, uma tecnologia social que a gente cocria com cada organização que a gente interage para que eles entendam e eles tenham total transparência de como esse mercado funciona, como que a precificação é feita, como que faz essa organização do estoque. Então, a Tucum, ela trabalha em todas as etapas da cadeia produtiva, já há 12 anos. A gente começou lá atrás com 3 povos, o povo Ticuna, Craô e Caiapó. Hoje a gente já trabalha com mais de 57 organizações indígenas em todo o Brasil, principalmente na Amazônia. E esse é o nosso compromisso, é a nossa missão, é o nosso propósito, ser ponte entre a floresta e o mercado e o público, né? Entregando aí para o público o valor que cada produto desse carrega e também auxiliando os indígenas, as comunidades a se organizarem em torno dessa atividade para que essa atividade possa dar oportunidade para cada vez mais pessoas, né, dentro da organização, dentro desse coletivo, né, para que os produtos saiam de uma forma organizada dentro do território, para diminuir os desafios logísticos, né, porque a gente está falando aí grande parte de populações que estão dentro da Amazônia, que às vezes um artesanato, para ele chegar aqui no Rio de Janeiro, ele pega primeiro uma moto, depois ele pega um barco, depois ele pega uma caminhonete, aí depois ele pega um ônibus, depois ele pega um avião, depois ele pega outro carro para chegar até na loja, e depois ele vai sendo distribuído aí pelo Brasil e para outros países. Mas essa é a Tucum, né? Quando eu senti o chamado para esse negócio, foi muito. Eu queria que as pessoas sentissem a mesma emoção que eu senti quando eu vi as mulheres Caiapó pela primeira vez. Eu queria que as pessoas se emocionassem com essa beleza dessas artes e quisessem se aproximar mais e mais desse universo através da beleza e se tornar um aliado, porque para a gente manter, né, aproveitando aí o tema do podcast que é a Amazônia em Foco, para a gente manter a floresta de pé, a gente precisa ouvir os povos da floresta, a gente precisa ser aliado deles, a gente precisa falar o que eles querem que a gente faça. Esse é o caminho que a gente tem que seguir. O que eles estão falando, né? Porque eles já conhecem o território muito mais que a gente. O conhecimento que esse pessoal tem, que essas pessoas têm, de como se faz para manter essa floresta, como se utiliza os recursos que a floresta entrega sem destruir, é o caminho que a gente tem que seguir, é o nosso foco, tem que ser esse, né? Só assim eu acho que a gente vai conseguir barrar aí as mudanças climáticas. Amanda, muito legal. O que que você. Como é que você poderia, assim, você falou já alguma coisa, né, sobre tecnologia social, sobre escutar, sobre esse respeito às necessidades dele, essas dificuldades logísticas, né? Mas se você puder, assim, resumir a essência do que é essa tecnologia social, qual é a chave de diferença de uma tecnologia trabalhar de uma forma respeitosa em relação a esses públicos e à floresta? A tecnologia social é como que os grupos, né? Como que aquela organização, aquela unidade se articula para trabalhar em conjunto, né? Em torno do mesmo objetivo. Então, essas tecnologias são formas de organização mesmo, né? Desde como a gente vai fazer o pedido. Imagina para uma comunidade, né? Lá tem 20 artesãs, só que tem 5 que faz brinco, tem 5 que faz mais pulseira, tem outros que fazem cestos. Imagina se para eu encomendar daquela comunidade eu tivesse que falar com cada artesão para fazer um pedido, né? Ia ser muito complexo. Então, aí a gente
a gente começou a entender que dentro da comunidade tem ali uma pessoa que ela já tem esse papel de articulação. Então, esse articulador, ele pode ser esse ponto focal da empresa que vai comprar e distribuir esses pedidos. E distribuir esses pedidos de acordo com a capacidade produtiva que cada mulher tem, porque às vezes uma mulher tem 3 filhos, ela só consegue fazer uma pulseira por semana. Mas tem uma menina que ela é solteira e ela ainda não tem filho, ela consegue fazer 2. Então ela fica com 2, a outra fica com uma. Mas isso não sou eu que vou saber dizer. Quem vai saber dizer é quem está dentro do território, quem convive, são as conversas, são entre eles. Então, é às vezes é isso, é entender uma pessoa que está ali dentro do território, que vai estabelecer as conexões, os contatos, vai organizar os pedidos e depois vai fazer os pagamentos, porque depois, quando você vai pagar, você paga na conta de uma associação, de uma cooperativa ou dessa pessoa que está liderando, e depois ela vai pagar para essas pessoas, né, a venda, pela venda do artesanato. Então, esse tipo de arranjo é uma tecnologia social, né? A gente costuma pensar que quando a gente usa essa palavra tecnologia, são coisas que sempre estão levando a gente para frente, para evolução, para um lugar high-tech, né? E não, a gente tem que falar de low-tech, uma tecnologia que ela é desse tempo que você falou, né? Do tempo da floresta, que eu acho que a gente ainda está olhando para a Amazônia, né? A gente não, né? Os investidores, o mundo, como uma grande commodity que vai dar conta de absorver o CO2 e devolver o oxigênio para a gente continuar respirando. Mas não é sobre isso. É sobre vários arranjos, é sobre uma cadeia produtiva, sobre cadeias, diversas cadeias produtivas, cada cadeia produtiva com a sua particularidade, com o seu tipo de tecnologia envolvida, com, é, com uma particularidade, uma coisa muito bonita, que é o envolvimento de toda a comunidade, por mais que o artesanato seja uma coisa, por exemplo, uma pulseira, uma mulher que faz essa pulseira. Mas se o homem, o esposo dessa mulher, ele não puder cuidar da criança enquanto ela está fazendo o artesanato, ela não vai conseguir fazer o artesanato, né? Então tem todo um arranjo social que vai sendo feito em torno das atividades produtivas, dessas diversas cadeias. E aí a gente vai, um outro assunto, né, que a gente vai puxando através da tecnologia, e quando a gente fala em Amazônia, mercado, muito se fala é a escala, porque todo o mercado ele fica pedindo escala para os negócios. Enquanto o que a Amazônia vai entregar é uma diversidade, a escala de diversidade, o impacto ele vai acontecer sob esse olhar da diversidade, não sob um negócio ou uma unidade produtiva conseguindo cada vez ampliar e produzir mais. É diferente essa lógica. Então a gente tem que voltar, olhar, aprender com esses povos e através do que a gente já conquistou e criou aqui nesse mundo ocidental capitalista, a gente adaptar o que é de bom do nosso mundo e estar a serviço para que essa floresta fique em pé, a serviço desses povos, a serviço dessas tecnologias. É um pouco isso. Maravilha. Eu sei que a Jana, né, ela já está trabalhando aí num projeto que converge aí, né, com a Tucum, né, na Casa Niaré, então eu queria que ela explicasse um pouquinho esse trabalho, para a gente poder ouvir essa interação também. Perfeito, Pedro. Então, assim, dando andamento a essa energia colaborativa, né? Alguns dias atrás eu estive na inauguração da Casa Niaré, esse lugar assim de muito aconchego, colaborativo, de muita potência. Vivi ali uma tarde, noite muito bonita, né? De muita inspiração, ancorada, né? Às vezes a gente precisa ancorar, e vi muita gente potente ali conectada. E queria que a Amanda falasse para a gente o que é a Casa Niaré, qual a importância da Casa Niaré nesse contexto de Belém, né? Com a COP30 aí se aproximando, mas a gente entendendo que a Casa Niaré ela contribui ativamente para a construção de um legado social, né? Costumo falar, a COP passa, mas a gente fica. E quem fica vai fazer o quê, né? E como é que vocês sentem? Porque eu acho que a Casa Niaré é sobre sentir, né, Amanda?
Pois é, a Casa Niaré, ela nasce aí desse grande encontro de empreendedores que já atuam, assim como essa história que eu contei da Tucum, na criação de tecnologias sociais, desenvolvimento de cadeia, são negócios que já também, outros negócios que estão atuando aí dentro desse desenvolvimento dessas cadeias no chão da floresta. Eu venho trabalhando, né, como disse, há mais de 12 anos já dentro dos territórios, nessa colaboração, nesse desenvolvimento dessas cadeias. E a gente veio observando com o tempo que essa palavra empreendedorismo, ela chegou na floresta. E as pessoas, eu também quero ser empreendedor. Antes, muitos negócios que vinham desse contexto comunitário, eles surgiam como associações, cooperativas, mas agora está surgindo essa figura do empreendedor individual. E eu fui observando essa transformação, né, atuando aí com os indígenas. Eu falei, cara, como eu posso, eu como empreendedora que sei que é difícil pra caramba empreender esse país, como eu posso compartilhar um pouco da minha experiência com essas pessoas e aproximá-las desse ecossistema de investimento, de startup, mas também ser uma interlocutora para esses investidores dialogarem com esse tempo da floresta. Porque é muito cruel, né? O tempo do mercado e o tempo da floresta, eles estão, um tá assim e o outro tá num outro ritmo de observação, de troca, de escuta, e de mais paciência, né? Então, a Casa Niara, ela surge, né, desse encontro da Amanda, que empreende a Tucum, com o Marcelo Salazar, que empreende a Mazomaná, com a Lígia, que empreende a Urucuna, e com a Tainá, que empreende a da Tribo, que são quatro startups que meio que começaram mais ou menos que na mesma época, que passaram assim por acelerações, processo de aceleração, investimento também. Na mesma época, e também está em diálogo com esse outro lado aí desse ecossistema, que são os investidores e dinamizadores, né? Então, eu falei, cara, a gente precisa fazer alguma coisa para adereçar esse assunto dentro da COP. Mas eu não queria fazer uma coisa só para a COP, né? E foi pensando nisso que desde o início a gente precisa propor uma jornada, a gente precisa trazer empreendedores para Belém, apresentá-los, mostrar para esse ecossistema de investimento que existe uma forma segura, existem negócios aí nascendo, florescendo dentro da floresta e que precisam desse olhar, né? E desse acompanhamento para crescer, para darem frutos, né? Então a gente criou a Casa de Areia, que é esse ninho, e a gente está desenvolvendo aí. A Jana chegou aí nessa parceria com a gente para somar, para desenvolver o Jornada Aí você pode contar melhor, que você está sabendo mais do que eu até, de como é que vai funcionar essa jornada que eu tô assim, eu tô com meu coração, sabe, muito acelerado, muito feliz, emocionada, porque a gente vai tirar essa jornada do papel e vai ser um grande acontecimento aí também para esse ecossistema. Bom, então vamos compartilhar um pouquinho do que vai ser a jornada, né? A jornada dos empreendedores da floresta da Casa Inharé. Bom, a gente se juntou para pensar como que a gente leva esse conhecimento empreendedor, que é um conhecimento prático mesmo, né, para quem já está tocando o seu negócio nas comunidades, nos territórios e que precisa de conhecimentos reais, práticos, para tornar o dia a dia mais fácil, né? A gente sempre parte, quando a gente fala desse conhecimento empreendedor nos territórios, seja o território da floresta, seja uma Amazônia urbana periférica, ou no nosso próprio cotidiano, como a Amanda bem trouxe, né? A gente é uma geração de mais ou menos 10 anos, 15 anos praticamente empreendendo, que já passou por inúmeros programas de aceleração, que hoje tenta descolonizar o olhar para pensar em como que a gente constrói uma metodologia amazônida, né? Com foco nesse protagonismo amazônida experiencial, conectado com pessoas e territórios, que são os nossos territórios, porque a gente parece que sempre está nesse não lugar, né? Assim,
pensando inspirado um pouquinho em Bauman, assim, do tipo, nossa, a gente está o tempo todo se mergulhando em outras realidades, essas realidades a gente precisa, eu falo que ativar a tecla SAP, né? A gente pega aquele conhecimento que é aplicado para outros territórios e a gente precisa, com a nossa inteligência mesmo, adaptar para o nosso território, porque esse conhecimento conectado efetivamente ainda está em construção. Eu sinto dessa forma, Amanda, e ele está sendo construído pelas nossas mãos agora nesse processo. Então, objetivamente, falando da jornada Niaré, vai ser uma jornada em que a gente está focando em atender nessa fase inicial cerca de 30 empreendedores da floresta, que vão passar por mentorias coletivas, a priori num desenho híbrido, então a gente vai estar no digital e a gente vai estar no presencial também, numa fase final dessa jornada, né, para que a gente consiga culminar, né, para que a gente consiga se reconhecer e conhecer e se conectar e reconectar olho no olho. Muito no sentido de mostrar para o ecossistema a importância da gente democratizar esse acesso ao conhecimento, a importância da gente descentralizar, porque agora a Amazônia está no hype, né, de tudo isso. Só que tudo que está chegando no território ainda está muito centralizado na capital. E o interior? E as comunidades? Quando a gente vai e a gente pensa no que a Amanda trouxe aqui, olha a dificuldade do artesanato, né? Olha a logística, né? Para o artesanato chegar no mercado consumidor. Imagina isso quando a gente vai para uma perspectiva de a dificuldade que o empreendedor tem para sair do seu território, da sua ilha, para acessar um conhecimento que ainda está centralizado. Então, como que a gente descentraliza isso? E aí a gente está construindo com muito carinho uma metodologia pautada na educação rizomática, no humanismo. A gente se inspira em Paulo Freire, né, pedagogia do oprimido. A gente tenta construir algo inspirado na biomimética, que é o tempo da floresta também, né, Amanda? Em que qual é a fase raiz do seu negócio? Qual é a fase caule? Qual é a fase da copa? Qual é a fase do fruto, né? Qual é a fase da flor? Enfim, e a gente vai construindo essa metodologia de modo que haja efetivamente o sentimento de pertencimento, que as pessoas percebam que não tem uma lógica da construção do conhecimento, de quem detém o conhecimento e está ali, né, para multiplicar aquilo. Não, é uma partilha de saberes, porque a gente aprende quando ensina e ensina quando aprende, né? E ali é tudo horizontalizado. E eu acho que quando a gente pensa nessa construção desse legado social, é uma delícia quando a gente se encontra para conseguir propor essas soluções que na nossa geração, né, quando a gente começa a empreender, nos fez muita falta. Então, eu acho que hoje a gente se coloca realmente protagonistas dessas soluções. Então, a jornada ela está numa fase final, né, de construção, ela vai ser lançada nos próximos dias, dentro do perfil da Casa Niaré. Então, acompanhe, né, o Instagram da Casa Niaré nas redes sociais. Tem um site também lindão. Assim, eu acho que já tem um deleite, sabe, de todo esse projeto, quando você visualiza até mesmo toda a construção desse design, sabe, como que essa arte, né, como que essas peças foram elaboradas. Então, vocês percebem, já é muito fácil perceber nas redes sociais, no site da Niaré, a qualidade de tudo que está sendo entregue. E o desafio do Impact Hub Belém nisso é somar nesse grande caldo, né? nessa grande intenção, para que a gente consiga compartilhar um conhecimento de qualidade, democrático e que seja principalmente útil para o dia a dia das pessoas que atuam, que estão e trabalham na Amazônia, pela Amazônia, nessa perspectiva do que o mercado fala, que é a sustentabilidade, né? E a entender que a sustentabilidade que o mercado tanto fala é nossa prática cotidiana, né? A gente já pratica isso. E aí eu também vejo com muito louvor essa iniciativa, Pedro, porque existe uma lógica de letramento, né? Muito se estabelece que a gente precisa se letrar com relação à lógica do mercado. Mas eu acho que o desafio também é que o mercado tenha um letramento sobre o que é a Amazônia.
e esse letramento ele precisa ser conduzido, né, compartilhado por pessoas que efetivamente estão na Amazônia, porque narrativas sobre a Amazônia são muitas. Agora, se essas narrativas estão sendo construídas por nós, é que eu deixo a dúvida no ar, né? Quais são as narrativas predominantes? Elas são efetivamente feitas, construídas pelos amazônidas de forma ativa, ou são as narrativas que predominam ainda numa lógica colonizadora, com interesses, né? Que a gente sabe que existe um interesse de centralização de recursos e que a gente tem como desafio atual e para as futuras gerações ressignificar todo esse processo. São empreendedoras, né? Necessariamente? Empreendedores e empreendedoras da floresta, público Certo. misto. E aí vai ser uma seleção aberta? Como é que vai ser essa seleção? Vai ser uma seleção aberta, as pessoas vão ter o edital disponível, vão se inscrever no formulário que vai estar na bio e a gente vai fazer uma avaliação interna. E aí vai ser assim, o processo funciona à distância, ou é híbrido, como é que é? Assim, são pessoas de qualquer lugar, assim, das cidades, enfim, das regiões, das localidades, como é que é? Se eu me permitir essa parte, eu posso falar, assim, que era uma das premissas, assim, até pra gente, né? Assim, o importante é que esteja conectado a algum território, né? É, de floresta, unidade de conservação, território indígena, e que tenha que seja comunitário, né? Que tenha essa ligação tradicional com esse território, né? Acho que essa é uma das premissas que a gente tem. E a gente vai tentar, né, Jana, olhar para esses negócios e tentar diversificar a origem desses negócios também, porque é sobre como que a gente aprende junto, né? Eu acho muito, muito legal isso que a Jana trouxe, né? Fico muito feliz que ela, que é de Belém, que ela é uma amazônida, tá aí com a gente fazendo essa jornada, porque é justamente sobre aprender junto, né? Não, não é que porque eu tenho 12 anos, eu sou empreendedora, que eu sei o que o empreendedor da floresta exatamente a necessidade dele. Claro que eu já enxergo muito porque convivo bastante com alguns, né? Mas sei lá, vem alguém lá do Acre. É outra realidade do Caiapó que eu trabalho no Pará. Eu não posso falar, né? Então, eu acho que a jornada, a ideia dela é que a gente possa ter um leque aí, né, de pessoas e empreendimentos de diversos tipos de cadeia produtiva, né? Então, não é só artesanato, a gente quer olhar para diversas cadeias, e também diversos territórios. Porque eu acho que quando encontrar, e vai ser híbrido, né? Vai ter uma parte remota, mas quando encontrar, a gente vai eu acho que os empreendedores, não só os empreendedores da floresta, mas nós também, empreendedores da cidade, vão achar coisas que conectam, que são muito parecidas, de dores, de desafios, e vão olhar para desafios que às vezes um já está vivendo e o outro ainda nem sonhou em viver, mas aí quando se conecta, aprende, aí já tem uma experiência passada que evita às vezes um erro para enfrentar aquele desafio, ou sabe, poxa, já aconteceu isso com aquele parceiro, eu posso pedir ajuda. E é criar redes, né? Eu acho que a Amazônia, os povos da Amazônia, né, os povos da floresta, eles sempre trabalharam de forma comunitária, por mais que a gente está falando aí do empreendedor, que às vezes está fazendo um empreendimento sozinho, que nunca é sozinho, mas não é associativo nem cooperativista, mas sempre trabalhou em rede, né? Então, estar em rede, a Casa Niaré é uma rede, essa jornada é uma potência de rede que a gente quer construir e se conectar para aprender todo mundo junto, porque é assim que a gente potencializa os saberes, né? Eu ouvindo você, né, e Jana, né, fico pensando assim, como que a gente precisa, né, disso, né? Como a gente precisa de frear essa máquina, né, e de repensar os negócios, né? Eu vejo que é um processo, quando você estava falando que a gente precisa da floresta, né, de não ser um commodity,
vejo como que esse bioma, né, e outros, né, quando os biomas são meios de vida das pessoas, né, e as pessoas estão convivendo ali, então tudo é diferente, né, tudo, assim, toda a forma de produzir, de viver, ela obedece uma outra lógica, né. Eu queria que você falasse um pouco, Amanda, que você trouxesse assim, um pouco de uma perspectiva, assim, você que convive, né, com os povos, né, com os povos originários, com os povos indígenas, é, como é para eles essa necessidade de adaptação, né? Porque por mais que se queira, por todo carinho, por todo olhar, por todo cuidado, não deixa de ser uma adaptação, né? Você está produzindo um material que vai ser comercializado, que vai ser colocado na internet, então tem um processo de uma mistura cultural aí inevitável, né? Como é para eles isso? Como é na prática esse convívio, essa busca de preservação e ao mesmo tempo, entre aspas, querer ganhar o mundo e também precisar, né, que é um pouco fazer o que o Ailton Krenak faz, né, que ele se transformou num grande educador, né, global, né, e defensor de uma causa, mas o que ele mais fala que ele gostaria é de voltar para o território dele e ficar lá na rede, né, o tempo máximo que ele pudesse e às vezes não pode. Como é que é isso para esses povos? Então, essa pergunta é muito boa, né? Porque se a gente for pensar em termos de culturas, né? Eu acho que a cultura ela é uma coisa muito viva, né? Não importa qual é o povo, qual a origem, né? Cultura é uma coisa que ela se dá na troca. E os povos indígenas, eles sempre foram muito abertos a isso, sempre gostaram de trocar, né? Tem relatos aí de roubos, né? Um pegava o cocar do outro povo e aí passava a usar, né? Pegava, roubava o grafismo e usava o grafismo, né? Porque achava Acabaram, bonito. acabaram de roubar um cocá lá no Louvre, né? Cheio de diamante Ah, lá, você né? viu? Você viu? Tem Desculpa então. pedras preciosas da Colômbia, desses, Pois é, desses tempos pois tenebrosos é. aí. Mas Mas igual. sempre foi assim, sabe? A cultura ela meio que vai aglutinando outras coisas. Então, pelo princípio do ser humano, né, existe sempre essa curiosidade de ver como é que o outro faz, o que é o outro, sempre se achando melhor, né? Que é também do ser humano, né? A sua cultura sempre é a melhor, é a mais incrível, né? É aquele etnocentrismo, né? Mas os indígenas eles têm eles se sentem muito orgulhosos, por exemplo, quando esse colar que eu estou usando aqui, ele é um super sucesso agora. Você vai ver de várias cores, tem um monte de gente usando, né? Indígenas, não indígenas, é o colar coral. Lembra uma cobra coral assim. E aí eles ficam felizes quando vem um monte de gente usando o que ele fez. Igual outro dia, a Anitta foi no Xingu, e aí ela estava usando umas pulseiras que, inclusive, ela pegou lá na loja, a produtora dela foi lá e pegou, e ela levou para usar lá no Xingu. E aí, eu fiz um vídeo falando sobre isso. As pessoas, os indígenas, eles compartilharam, eles comentaram, eles ficaram felizes de ver a Anitta celebrando a cultura deles. Então, quando, né, no caso das joias indígenas, de uma tela como essa, vai para a parede, né, e eles já fazem, né, porque o que é para eles, o que é deles, o que só eles podem usar, eles não vendem. Agora, o que eles querem que as pessoas usem e querem entregar para o mundo usar e comprar, eles vão fazer, né? E aí, na questão do tempo, da questão da produção, né? O que é muito interessante, essa coisa do Ailton Krenak, que você falou da rede, né? De querer ficar na rede. Aí a gente volta para o início do papo sobre a tecnologia social, que é muito importante, que é se a gente tem e eles, não fui eu que ensinei nada disso. Isso é da lógica de pensamento deles, e eu observando isso, eles se organizam de uma forma, por exemplo, se tem um pedido de 100 pulseiras, né? Tem um povo, o Aurá, da aldeia Ulupuene, que eu trabalho lá, e aí todo mês eu compro aí uma média de 80 100 pulseiras deles. São cerca de 15 artesãos fazendo. Elas se organizam, elas já sabem o que tem que fazer, elas se organizam, mas elas não deixam de
fazer os rituais, igual na época do Quarupi, a gente já sabe que é agosto, setembro, que vai ser mais difícil comprar. Então a gente antevê, a gente se organiza para nessa época que elas têm as festas, elas não pararem de fazer as coisas que elas têm que fazer para a festa delas, que é uma festa super tradicional, e para fazer artesanato, que não faz o menor sentido. Mas elas próprias se organizam de um jeito que conseguem ir para a roça, fazer as festas, cuidar das crianças e também fazer o artesanato, né? Então eu acho que eles têm já a própria inteligência. Agora, imagina se eu fosse se a Tucum, né, fosse uma marca dessas grandes de fast fashion que chega lá, não, é 1.000 por mês, gente, não, vocês têm que entregar. E aí começa a exigir um modo de produção, de manufatura, que já não é artesanato, é manufatura, acaba que isso a gente tá mudando, invertendo toda a lógica, né? Mas eles próprios se organizam de um jeito que não, agora a gente não pode fazer porque tem a festa. E olha só, não sou eu que preciso falar, eles já dão o limite deles, né? Então é isso, é sobre escutar, né? Muito sobre como que a gente interage na escuta e na troca para entender, né, que esse mundo ele não é só sobre fazer pulseira, né? Ele é sobre plantar a roça, é sobre fazer o ritual, é sobre cuidar das crianças, é sobre viver em comunidade. É, e acho que essa é a beleza, assim, né, dos povos indígenas, que a gente tem que aprender com eles mesmo. Pedro, eu fiquei curiosa com algumas questões da fala da Amanda, então eu quero fazer duas perguntinhas aqui. Primeiro, uma vez eu estava numa palestra e eu vi uma indígena, ela dialogando com o mediador que estava usando uma peça indígena, um tecido indígena, e aí ela questionou: você está usando uma peça indígena, você sabe o que significa o que você está usando? Você está usando pulseiras indígenas, você sabe o significado disso? E aí ele ficou assim, um pouquinho. E outro dia, conversando também com uma empreendedora aqui da Amazônia, que trabalha com economia circular, ela falou assim, que ela está recebendo muitos pedidos de roupa, e aí vamos falar sobre a moda que você trouxe, sobre peças de roupa que remetem à Amazônia, que trazem o grafismo arajuara, e as mulheres ligam para ela e falam assim, tu sabes que esse não é meu estilo, mas como agora está na moda, eu preciso ir para o jantar XPTO com uma peça amazônica, mas tu sabes que é só para usar uma vez. E aí, eu tenho um desconforto com isso, porque recentemente no Círio de Nazaré, eu estava com uma blusa escrito Amazônia, o meu companheiro estava com uma blusa do Arraial do Pavulagem, e eu fui abordada mais de uma vez por uma pesquisa local, porque as pessoas achavam que nós éramos turistas. E eu sempre usei blusa do Arraial do Pavulagem, eu uso blusa do Arraial do Pavulagem desde os meus 17 anos, então há 20 anos eu uso blusa do Arraial do Pavulagem, há 20 anos eu uso os signos da Amazônia, porque isso me atravessa. Só que é muito assim interessante observar o quanto que existe agora esse estereótipo, né? Porque assim, fui confundida com um turista na minha própria cidade, porque estava usando os signos locais. Isso mostra um pouco do reflexo de a Amazônia estar na moda, literalmente, desse hype. A gente tem a questão desses signos que hoje, a gente sabe que aqui, por exemplo, na Amazônia, a gente não tem indústria da moda, a gente não tem onde produzir efetivamente os nossos tecidos e tal. Então, esses signos, eles também estão sendo utilizados por indústrias maiores, mais estruturadas. Então, você vê várias marcas com o tucupi, com o nosso tacacá, a moda. E aí, assim, primeiro, né, como que eu, né, qual é o cuidado, qual é a preocupação, né, que eu tenho que ter como consumidora quando eu faço a aquisição de uma peça indígena, de uma comunidade ancestral, de uma comunidade tradicional, qual é o cuidado que eu tenho que ter para que a gente não cometa determinados pecadinhos, né, determinados que são, assim, para que realmente haja um reconhecimento, um respeito àquela peça, né, eu acho que isso passa pelo interesse, mas, assim, eu sei que você tem experiência, você pode compartilhar. E como que você encara essa dinâmica, né, desse hype amazônica na moda, esse amazônico na moda? Como que a gente consegue se proteger? Já que a gente tem a tecnologia social, a gente sabe como fazer, como que a gente consegue se proteger e dialogar com esse mercado todo? Eu acho que, né, eu acho que está tendo
mudou muito, né? Então, tô há 12 anos aí já nesse mercado moda, artes indígenas, né? É, Mudou muito, eu acho que principalmente porque os próprios indígenas e comunitários começaram a acessar as redes sociais e a ter suas vozes amplificadas através dessas plataformas, né? Então, eu acho que isso traz já mais protagonismo, né? A gente tem aí vários estilistas indígenas incríveis que estão aí é, é, disputando esse espaço de criadores, né? Mas a questão dessa coisa da moda é uma tecla que eu venho batendo muito, no sentido de que, inclusive, a Tucum faz parte da Assobio também, que é a Associação de Sociobioeconomia de Negócios da Amazônia. A gente faz parte de um hall de mais de 100 empresas que trabalham com a sociobioeconomia e a gente tem uma cadeia de moda, um grupo de moda dentro da Assobio, né? E a gente está preparando aí uma surpresa para a COP, estamos fechando aí nos 45 do segundo tempo, mas a gente vem falando muito sobre isso, sobre como que a Amazônia ela tá muito próximo de dar esse passo, de sair de um lugar de fetiche, porque é isso que essa cena que você narra, né, das pessoas que querem comprar só porque tá na moda, de sair desse lugar de fetiche e ser protagonista na produção e criação das suas próprias tendências, seu próprio olhar sobre a moda, né, a moda do norte, né, não ser o sudeste que vem, pega do norte e faz as suas tendências, cria as suas coisas, desfila, aí no ano que vem vai na Caatinga, pega, aí depois vai nos Pampas e pega. Então, fica aí querendo criar brasilidade, sugando, né? Sem diálogo, sem proposta, sem construção, sem desenvolvimento aí mesmo de uma relação com o território. Né? Então, acho que isso está mudando a partir desses criadores que estão conseguindo aí ganhar destaques, né, nessa seara da moda. Sobre o consumo, né, que aí é o papel do consumidor que é importante, eu acho que é entender a origem, né? Pô, procura saber hoje pela internet, você consegue saber tudo, né? Mesmo se não é uma marca, se é um perfil, se é só um standzinho, se é um próprio indígena que está vendendo, pô, aí já valeu, já dá para comprar direto, sabe? Agora, se é uma outra loja, procura saber a reputação, né, dessa loja, da relação. Faz perguntas, mas e aí, você conhece as pessoas do território, né? Tenta saber mais da relação da peça com quem está vendendo ela e dessa pessoa com esse território. Eu acho que esse é um caminho que é interessante, né? Lá na Tucum você sabe tudo. A gente tem foto, tem marca associação, marca o. Tanto que eu costumo dizer assim, o meu concorrente, se ele quiser vender tudo que eu vendo na Tucum, ele consegue, porque ele consegue falar com todo mundo, a gente marca todo mundo. E essa é um pouco da minha ideia também, né? A minha ideia é que ampliar o mercado, porque imagina, eu não tenho a pretensão de dar conta do artesanato indígena que é produzido no Brasil e ser a única a vender os artesanatos, não. Eu quero mais é que tenham mais lojas e mais vendedores e mais negócios trabalhando com essas cadeias, né? Então eu acho que é isso. O papel do consumidor é muito importante, né? E aí também tem um outro lugar que o consumidor ele tem que olhar, e eu deparei com isso outro dia, até no perfil da Tucum, com um comentário. Porque esses indígenas nem precisam de dinheiro. Compra caro, compra barato e vende caro. Era a mesma pessoa falando isso, que o indígena não precisava de dinheiro, porque compra barato e vende caro, para que deixa eles lá. Como se eles fossem idiotas, né? Não tivessem nenhuma consciência, fossem quase que infantilizados, né? Como se eles não soubessem, não entendessem do mundo, do nosso mundo. Gente, são 525 anos de resistência. Você acha que eles não sabem como que a gente opera? Você acha que eles não sabem como que o nosso mundo funciona? É muita ingenuidade da nossa parte achar que eles são ingênuos, né? Eu acho que os povos indígenas, eles são do Brasil, os povos indígenas do Brasil, das Américas,
dão a maior lição de resistência que o planeta pode ter, né? Você vê que tem gente, tem ainda povos em isolamento voluntário. Eles não estão isolados porque eles não sabem que existe isso tudo aqui. Não, eles estão isolados porque eles preferem ficar isolados. Eles escolheram estar isolados. Eles têm autonomia sobre as decisões deles. Então, os indígenas, né? As populações tradicionais, aí a gente está falando de extrativista também, que ainda é muito visto como aquela pessoa analfabeta que não entende de nada, que é facilmente ludibriada, né? E essa não é a realidade. A realidade das pessoas, que por mais que ela não saiba escrever ou falar o português que a gente julga ser o português correto, são pessoas que têm muita sagacidade, porque elas vivem da floresta, na floresta e para a floresta. Então, eu não saberia viver dessa forma, então a gente tem só que aprender mesmo com essa galera. Amanda, você teve falando sobre essa questão assim do consumidor é, saber de onde vem, né? Ter uma noção da origem, né? E isso conversa, tem uma interação forte com o modo de trabalho das empresas B e da certificação B. A gente está caminhando para o final aqui. Você pode falar um pouco sobre isso, sobre o que é ser uma empresa B, como é que foi isso para a Ah, Tucum, bom. enfim. A gente é empresa B desde antes da gente ser empresa B. Eu costumo brincar disso porque logo que o sistema B veio para o Brasil, a gente compartilhou escritório aqui no Rio de Janeiro com o Tomás. Quando ele trouxe o sistema B, a Tucum estava começando e a gente dividia, compartilhava. A gente tinha um cowork, tipo o Impact Hub, a gente chamava de Goma, que Ah, era sim, aqui eu no conheci centro o do Goma. Rio. Pois é, eu sou fundadora cofundadora da Goma Legal, abraço, também. abraço pro Tomás aí. Nosso grande amigo aí. E aí a gente estava começando e ele contou, né, sobre empresas B. Eu falei, nossa, que legal. Aí ele falou, não, a Tucum já é uma empresa B, vocês têm que fazer o BIA, tem que fazer. Só que assim, aquela coisa do empreendedor, que é só eu keep, né? Era muito difícil parar tudo para ir fazer o BIA, né? Que é um questionário ali, né? Como é que a gente chama? É muito criterioso, porque afinal de contas você vai ser certificado, você tem que comprovar ali que você está dentro das práticas para ser uma empresa B, né? Que é uma empresa que tá, para além do lucro, ela se importa com o meio ambiente, com as pessoas. Essa é uma premissa de ser uma empresa B. E aí, na nossa primeira mudança de contrato social que a gente fez, né? O Tomás já tinha me falado que a gente tinha que botar uma cláusula para ser empresa B, tem que ter uma cláusula no contrato social. Então a gente foi lá e já botou essa cláusula porque tinha tudo a ver, né? Que é isso, a gente, no nosso contrato social está escrito lá que nós somos uma empresa que assim, que para além do lucro, primeiro vem as pessoas e o meio ambiente. E aí, só que só em 2021 a gente sentou para fazer o guia, né, esse questionário lá, onde a gente coloca e comprova que a gente está dentro das diretrizes para se tornar uma empresa B, e nos certificamos. Agora, esse ano, a gente já recertificou de novo, recertificou pela primeira vez, e é muito, é muito, né, um reconhecimento aí que a gente está no caminho certo, ter uma empresa B certificada, e isso traz aí também para o nosso consumidor que ele está adquirindo produtos que têm essa preocupação ética com as pessoas, que se preocupa com, né, a origem dos produtos e também se preocupa com o meio ambiente e com os impactos que o nosso negócio gera. Então, para a gente é uma honra muito grande e também eu acho que é importante para os nossos consumidores ter essa certificação, né? E agora eu interajo muito com a comunidade B, isso é muito legal também, porque se você ser uma empresa B, não é só você ter um certificado, né? Tem toda uma comunidade que você faz parte.
né? E a gente, a semana que vem mesmo, eu vou palestrar para novas empresas B que estão chegando, né, para o ecossistema. Então, a gente está sempre nessa interação, e isso também é muito importante porque a gente percebe aí divididores, mais uma vez, estar em rede, né? A gente divide dores, sucessos. Encontra saídas, às vezes precisa de um fornecedor, e aí a gente sempre pode contar com um fornecedor que também é B. Então a gente vai dinamizando e aumentando os impactos aí que um pode gerar no outro. Então essa é a alegria aí também de ser uma empresa B. E esse ano o encontro do Sistema B foi aqui em Belém, né, na Universidade Federal do Pará. Foi um evento muito bonito, assim, que a gente conseguiu, acho que furar bolhas, né, porque a gente conseguiu encontrar do pequeno ao grande empreendedor, trouxe a academia para perto, né, porque quando a gente fala de tecnologia social, quem produz essa tecnologia social, né, quem mapeia essas tecnologias sociais, né, é a academia, é a comunidade, são os povos tradicionais, né, são os territórios. Então essa grande interação é muito importante, né, Pedro, né, Amanda? Então esse ano a gente teve o Sistema B acontecendo aqui. Esse, o encontro B foi incrível, assim, eu tava aí em Belém, né, e eu acho que deu para sentir, assim, foi uma pré da COP, né, deu para sentir aí muita gente que nunca tinha ido para nenhuma parte da Amazônia, né, e foi muito legal porque os convidados, durante o encontro, falou-se muito isso, olha só, a Amazônia não é só Belém, preste atenção, não fica saindo por aí falando que você foi para a Amazônia, que você foi para Belém, não. Então, isso foi muito legal também que a gente pôde trazer aí esse olhar aí para as pessoas de tipo, olha, a Amazônia não é só Belém, e deu esse cheirinho de Amazônia para as pessoas poderem voltar. Show de bola. Amanda, muito grato, tá, pela sua participação aqui. Achei massa a conversa, certeza que Jana também. Então, muito bom trazer um pouquinho aí da sua experiência, da sua prática, da sua entrega, né, do seu propósito, né? Imagino tanto de esforço e trabalho que dá para realizar, né, esse trabalho dessa forma. Tenho certeza que isso é fundamental para você, porque você só faz isso provavelmente porque você certamente porque você acredita, né, nisso e tem certeza do impacto, né, do resultado que isso é para você, né, do que significa isso para o seu trabalho, para quem está ao redor de você, para as pessoas que você admira, para as pessoas que são importantes para você, né? Então essa jornada de empreendimento ela é essencial, né? Estava aqui pensando sobre essa questão da cobertura da COP, né? Na verdade, a gente está fazendo uma cobertura na COP. A gente está fazendo uma cobertura de pessoas, né? A gente está fazendo uma cobertura de histórias, uma cobertura de um cenário, de um território, porque esse território, essas pessoas continuam, né? Então, a conferência ela é fundamental e a gente vai estar cobrindo ela assim, mas tem muito mais para a gente ver, até porque Belém é a COP 30. COP 31 ainda vai ser definida e logo depois que acabar a COP 30 já tem outro território, já tem outro lugar para ir, uma outra agenda e a gente tem que continuar pensando nos lugares onde passamos, né? E todo lugar é importante, né? Jana, quiser dar uma saudação aí final, fique à vontade. Só agradecer, né, e compartilhar um pouco da minha alegria, da minha felicidade mesmo, né, em ver, assim, pessoas incríveis, né, fazendo coisas incríveis e tendo ideias incríveis e como que isso ressoa, assim, de uma forma muito potente aqui no território. Eu falo que a gente precisa entender a importância do protagonismo amazônico e daí a gente está muito receptivo, né, eu falo que com pessoa do território, né, a gente está muito receptiva a novas parcerias, desde que sejam sensíveis ao protagonismo local, né? Então, não é sobre de onde você vem, né? Onde você está, é sobre a intenção. Qual é a intenção, né? O quanto que você quer olhar de forma sensível mesmo, né? Quanto que você ousa se importar, né? Se importar é uma ousadia em tempos, né, tão fervorosos, né? Em tempos tão digitais. Então, quanto que você se importa com esse território, com essas pessoas, né? Quanto que você está atento às narrativas que são construídas e pulverizadas. Então, eu acho que é sobre isso. Então, muito obrigada, Amanda. Volto a falar, Pedro, adoro isso aqui porque a gente aprende muito. Eu saio anotando tanta coisa e tendo tanta ideia e tão feliz com o que a gente tem compartilhado aqui nos episódios do Dá Tempo, que é realmente assim, um verdadeiro deleite.
Muito obrigada pela oportunidade e agradeço também a todos, todas, todos que nos escutaram, que estão aqui, né, dedicando um pouquinho do seu tempo, da sua energia vital para compartilhar ideias e sentires, né? Acho que é sobre isso. Maravilha. Um abraço, Amanda. Um abraço, Jana. E vamos junto que dá tempo. Valeu, gente. Obrigada. Foi uma honra. Valeu.